Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Musley. E nós estamos muito contentes de poder estar com você. Eu oro para que você possa passar os próximos minutos estudando a palavra de Deus junto conosco, pois não há nada no mundo mais precioso do que isso. Nós começamos ontem, e você vai ler outra vez, por favor, o versículo 11 do 15º capítulo de 1 Coríntios. Então, seja eu ou sejam eles, Neste caso, os outros apóstolos, assim o pregamos, que pregaram. e assim haveis crido. Os falsos ensinadores tinham tentado desviar sua fé da ressurreição vindoura, permitindo ao leitor entender que a ressurreição e o arrebatamento são o mesmo. E eu quero levar isso em uma direção que Paulo sempre confrontou um falso evangelho. Ele sempre confrontou aquilo que não é bíblico. Olha, você vê isso vez após vez em suas epístolas. Se algo aparecia que não era bíblico, ele confrontava. Eu estou certo ou não? Sim, senhor. É verdade. Então, se ele fez isso, e ele fez, nós devemos fazer a mesma coisa. Não é algo agradável. Eu não gosto de falar de algo e falar que alguém está errado, porque eles ficam nervosos com você. E eu não gosto disso. Mas a alma dos homens são tão importantes que nós não podemos brincar e permitir que algo apareça que seja errado. E alguém pode dizer: como você sabe que você está certo? Como você sabe que você está certo? Talvez eles estejam errados e você esteja certo. Essa é uma pergunta que você tem que responder por si mesmo. Tudo que eu posso te dizer é: estude a palavra. Encorajamos as pessoas a estudar tudo que ensinamos através da palavra de Deus. Todas as coisas através da palavra de Deus. Entenda isso. E você tem que chegar à conclusão por si mesmo sobre o que é certo, pois todo pregador, no que diz respeito aos que eu conheço, dizem que estão certos sobre o que for que eles estão ensinando. Alguns estão, mas uns não estão. E amigo, o resultado final de seguir uma mensagem falsa é acabar no inferno. Isso é brusco, mas é verdade. O resultado final de seguir doutrina falsa é acabar no inferno eternamente sem Deus. Então estamos falando de algo que é muito, muito, muito importante. Se você perder isso, eu estou falando da palavra de Deus, do evangelho. Se você acreditar em algo que é errado, e milhares e milhares de milhões de pessoas já acreditaram, estão acreditando hoje, vai causar a perca da sua alma. Paulo disse que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o que estamos falando é extremamente importante. Existe um ensino que está se tornando prominente. Em outras palavras, milhões de cristãos estão aceitando. E resumindo, vamos abreviar ele aqui, ensina algumas coisas boas, mas o resultado final desse ensino é que o cristão nunca tem que confessar o pecado de forma alguma. Se você faz algo errado, eles nem chamam de pecado, é isso mesmo? Eles consideram como uma outra coisa, um erro, seja lá qual for o caso. Você não confessa nada para o Senhor, você deixa de lado, esquece, ignora, nem pensa nisso, porque a hipótese dele é que Jesus morreu no Calvário, fez expiação por todo o pecado passado, presente e futuro, e isso é verdade. Mas, aqui está a ideia ruim. Ele fez isso mesmo, fez expiação por todo o pecado, passado, presente e futuro. Mas a maioria do mundo ainda não está salvo. Por causa do que ele fez na cruz do Calvário, não significa que todos agora estão salvos.
O potencial existe, a oportunidade existe, a porta está aberta. Que ele venha e beba gratuitamente da água da vida. Está ali, mas aquela pessoa precisa vir e aceitar a Cristo para ser capaz de colher os benefícios do que Jesus fez na cruz do Calvário. E a ideia que um cristão não tem que pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus, e escute com cuidado aqui. Em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Você pode ver isso? Você escutou isso? Quão claro e limpo isso é? Eles dizem, bem, ele não está falando com crentes, ele está falando para não crentes. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é a pior interpretação que eu já escutei algumas ruins, amigo, que dizem que é uma interpretação correta da palavra de Deus. Essa é uma das piores que eu já ouvi. Agora, Jimmy, eu quero que você dê às pessoas algo que você tem aí. Bem, ontem... Explique um pouco melhor, por favor. Sim. Ontem, no último programa, o Bob Cornell mencionou o fato que, junto com esta falsa doutrina, eles ensinam que o Espírito Santo não convence-nos do pecado. Então, você não precisa confessar o pecado, porque já foi lhe dado na cruz do Calvário. É o que eles dizem. Então, eu quero falar aqui embaixo da Bíblia. Está resolvido sem você ter que confessar ou reconhecer, ou seja o que for, não é? Sim, correto. E para que todos saibam, a gente não está, tirando isso e inventando para que eles possam soar ruim e a gente bem. Eu estou falando isso aqui diretamente do livro de quem começou essa doutrina, o propagador dessa doutrina. E está falando com o que o Bob disse, confirmando, olha aqui o que está escrito no livro. Destino para reinar, página 185. O Espírito Santo nunca convence os cristãos de seus pecados. Ele nunca vem para apontar o seu erro. Você não precisa de uma revelação do Espírito Santo para ver que você errou. Agora, se você sabe que você errou, o que você precisa é que o Espírito Santo te convença da sua justiça. Página 139. Eu nunca escutei uma declaração assim na minha vida. O Espírito Santo tem que nos convencer de nossa justiça. Em outras palavras, não estamos falando que somos justos como devíamos. Não estamos declarando quão justos somos, não é? Sim, você vê, o ponto principal aqui é que este pensamento que quando você nasceu novamente, de uma vez por todas, o pecado foi lhe dado. E agora, 2 Coríntios 5:21, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, você não tem que pensar sobre as suas falhas. Isso aí é a palavra rema, sabe? Que já está aí por muito tempo. Muito tempo eles não podiam pensar no pecado porque eles não podiam receber as suas coisas. Agora é a ideia de que está movendo para a graça e operando nessa mesma ideia. Você só pode pensar no que aconteceu em relação a eu sou justificado, eu estou coberto. Não importa, senão você não está operando na fé. Se você não declarar isso. Se você não clama isso. Olha, no nosso outro programa, semana passada, o David Smith, estudando com o Jim também, filosofias estrangeiras. É o mesmo pensamento. Quando você vê algo que você não gosta, você redefine e você dá um outro nome. Então, o alcoolismo é uma doença, não é um pecado. Eu assisti um programa alguns dias atrás que as pessoas estavam roubando coisas, sofrendo de cleptomania. Isso é uma doença, está em você, não é sua culpa. Então, quando você começa a renomear as coisas, então você vai andar na linha de não, isso não é um problema, isso não é minha falta, isso não é a minha responsabilidade, eu não tenho que lidar com isso, eu só preciso reconhecer o que é para que eu possa me sentir bem, então eu renomeio essa coisa. O meu genro, ele me disse de uma igreja que ele se envolveu com essa doutrina, eles ficam falando para as pessoas, você tem que pensar diferente, você tem que pensar diferente sobre o seu pecado,
sobre a lei do pecado, você tem que ser convencido do pecado e Mas reconhecer eles que é dizem pecado que e isso é pedir lei. perdão. Sim, isso é a lei. Mas não é. Porque é condenação quando você pensa qualquer coisa do pecado. Ao invés disso, você tem que ser confortado com a ideia de que você é justiça e você segue em frente, você não pensa nisso. Na verdade, você está insultando a Deus que te perdoou e esqueceu do nosso pecado quando você gasta 1 segundo pensando no seu pecado. E ainda o Espírito Santo tem que nos guiar para o nosso conhecimento da justiça. Vamos deixar bem claro aqui, irmão Suega, você não pode apagar os pensamentos de pecados. Não tem mesmo, não. Não Certo. tem como. Certo. Isso levou o sangue de Jesus Cristo para poder Se desse responder para o pecado. fazer isso, então a cruz foi um desperdício. Sim. E quando eles têm 12 razões que eles colocaram agora. Eu acho que eu quero que você fale delas. Mas primeiro eu quero perguntar ao Bob. Bob, você disse que já escutou bastante sobre isso. Eu confesso que não ouvi. Mas você viu isso imediatamente quando você começou a assistir esse programa e tal? Não, quando eu comecei a ver, eu vi um programa de televisão em uma outra estação e eu não sabia o que pensar sobre isso, porque era a primeira vez que eu tinha visto um outro ministério fora da SBN que estava pregando sobre a cruz, pregando sobre a lei e a graça. Então, ele não estava pregando o que a gente está falando aqui. Quando eu comecei a assistir, era sobre... O primeiro programa que eu vi era a pura palavra. Era bem a verdade. E então a minha reação inicial, eu fiquei em choque, eu não podia acreditar, porque era maravilhoso. Então eu comecei a olhar um pouquinho mais e peguei o seu livro e o Lauren falou no programa anterior, me abençoou, sabe? A verdade que eu vi nisto, em cada ministério, não vai haver assim, quando você lê comentários e coisas, você discorda certo. com algumas coisas. Essas coisas que eu vi, que eu discordei, eu não vi assim como algo... eu vou jogar fora o livro e pronto. Não, eu vi, bom, cada um vê de uma maneira diferente. Então, mas de qualquer forma, eu comecei a assistir e me abençoou por 1 ano, talvez 1 ano e meio, e me abençoou. Mas outra coisa, quando eu comecei a prestar atenção... É isso que eu quero saber. O que foi que te ajudou a ver o que realmente estava acontecendo? Sim, o que realmente começou a chamar minha atenção não era tanto o que estava sendo dito, mesmo que haviam coisas que eu ouvi, na mesma linha que estamos falando aqui, que eu ouvi, mas de alguma maneira eu coloquei de lado e deixei para lá por um tempo. Mas a falta do ensinamento entre a batalha entre a carne e o espírito Eles não ensinavam disso. não existia. Era Eles não ausente. acreditam na natureza pecaminosa, não é? Bem, não. É a palavra rema. Certo. Na verdade, confessar os seus pecados, eles dizem o que você não deve fazer. Isto reativa o pecado e a natureza pecaminosa de alguma forma. Eles não definem como a gente define. Continue a história, Então Bob. eu comecei a ouvir a ausência do pecado e lidar contra a batalha da carne e o espírito, como Paulo lida em Gálatas capítulo 5. E então isso realmente começou a chamar minha atenção. E também esse irmão em particular, e a sua associação com alguns outros ministros que claramente não estão pregando a cruz. Eles estão pregando uma igreja motivacional, sim. E a sua associação com eles, e ele realmente não chamando a atenção dessa igreja motivacional e não lidando com o erro dessas coisas, isso realmente começou a me incomodar e eu comecei a me separar basicamente dele, mesmo que ainda eu recebo seus e-mails só para ver o que está acontecendo, para que eu não esteja declarando coisas que eu não tenho ideia. Certo, verdade. Mas isso realmente começou a chamar minha atenção, a falta de lidar com a batalha entre a carne e o espírito. E também lidar com... E aí ele começou a ensinar, eu não escutei isso no começo, mas aí ele começou a ensinar, e eu comecei a ouvir ele ensinar sobre 1 João 1,9.
que é claramente errado, que ele ensina nesse ministério e outros desse movimento ensinam que o crente, 1 João 1,9 não é escrito sobre crentes confessando o seu pecado para o Senhor. Isso claramente é antibíblico. E eu comecei a ouvir isso, então eu comecei a entender quão enganado eles estavam. Quando você escutou isso, qual foi a reação do pessoal assistindo? Porque, pelo que eu entendo, ele estava em um auditório, tinha um pessoal ali, não é mesmo? Sim. Então, qual era a reação? Eles escutavam, ou será que eles gritaram, reclamaram, ou como é que foi? Bom, para 1 João 1,9? Sim. Não foi um clamor assim de avivamento? Uma atmosfera assim de reação? Não, eu não lembro isso acontecer para esse ensinamento. Eu nunca ouvi isso. Isso é algo que eu nunca ouvi em toda a minha vida. Alguém tentar tirar o primeiro capítulo de 1 João fora de contexto e dizer que foi escrito para não crentes e não se aplica para crentes. Eu nunca escutei algo assim em minha vida. Isso... Eu também nunca havia ouvido isto, mas isso se alinha com o que nós estamos falando aqui. É a linha de que Deus não reconhece o pecado na vida do crente. Porque nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então o Espírito Santo não nos convence do pecado. E quando nós falhamos o Senhor, não temos que trazer para Ele como pecado, que é reconhecer que estamos errados. E nós só olhamos para a cruz. E é neste fato que nós somos justificados com Cristo. Sabe? Existem algumas verdades nisso, sabe? Existem algumas verdades. Mas é errado porque, nesse sentido que estamos lidando, é errado porque desvia o crente de reconhecer o que é pecado. E pecado é pecado na vida do crente. Não é somente um erro, uma falha. Sabe? Muitas vezes nós chamamos pecado de falhas e não tem nada errado com isso, mas pecado é pecado. O problema principal do mundo hoje sempre foi assim. É o pecado. Esse é o maior problema. Essa é a causa de dores, guerras, rumores de guerras, superstição. Isso é a causa de dor, de sofrimento, de amargura. É o pecado. O maior problema para o crente é o pecado. E não para, ele ainda é o maior problema. E a obra da cruz, para mostrar ao crente, estamos falando dessa batalha entre a carne e o espírito, Romanos 8 e Gálatas 5 e por aí vai, mas nós vemos explicitamente na palavra de Deus como vencer o pecado. Não significa estar impecável, perfeito, porque a Bíblia não ensina isso, mas ensina que o pecado não tem que ter domínio sobre nós e nos entrega isso. E numa visão da cruz e como o Espírito Santo trabalha, essa é a maneira de Deus. E eles têm eliminado o problema. Você não tem mais problema. E na verdade é isso que estão dizendo. Não tem mais problema. O pecado não é problema para o crente. Então eles providenciaram a resposta, resolveram o problema que precisamos da cruz para resolver, que é algo absolutamente tremendo que não se pode descrever. E reduziram a um mau pensamento e você não pode fazer mais isso. E para isso você tem que falar que você é maravilhoso. Olha, isso tem o cheiro de Satanás aí, hein? Sim. Verdade. A área problemática aqui que está aparecendo, e eu tenho visto não só como uma plataforma que estamos falando, mas outras, eu começo a prestar atenção nisso enquanto eu estudo em relação à lei e à graça. As pessoas que estão pregando que não estamos debaixo da lei, estamos na graça, mas é a graça da mensagem número 1. A cruz de Jesus Cristo sempre vai ser apontada como objeto da fé apropriado pela qual a graça é recebida. Em outras palavras, o crente tem a sua fé exclusivamente e totalmente, tem dia após dia, no que Jesus fez por nós na cruz. Alguns ensinamentos da lei e da graça não chegaram tão longe ainda. O que estamos falando, sim. Mas as outras ainda não. Eles ainda estão tentando ensinar a lei e a graça, mas eles não estão apontando para a cruz. Número 2, as pessoas que estão ouvindo
vamos sair da lei para a mensagem da graça. A graça é a força espiritual que liberta o crente do pecado. Não somente dos pecados passados, mas dos pecados do presente. A única coisa que é maior do que o pecado é a graça. O que a lei não podia fazer pela carne, Deus fez dando o seu filho, e nós colocamos nossa fé no seu filho, no que ele fez na cruz, e agora, olha só, o que o pecado abundou, Graça. pela fé, superabundou a graça. Então, Titos 3 nos ensina que se nós entendermos a mensagem da graça, é a mensagem que nos guia para longe das coisas de Deus e define essas coisas e nos dá poder para sermos livres. E é para que nós venhamos a reconhecer a graça dele, para reconhecermos que nós não podemos nada através de nossa própria educação, motivação, habilidade, talento, aquilo que representa o ser humano, que é a carne. Não há como Sim. fazermos nada. Correto. Nós temos que olhar para a cruz, sabendo que Jesus Cristo ali conquistou o que precisamos. E nós colocamos nossa fé exclusivamente em Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz. Então, o Espírito Santo, que trabalha totalmente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo, começa a nos ajudar e a nos dar aquilo que precisamos. Isso é graça. Exatamente. Ele tem todas essas coisas boas. Deus tem. Isso é a graça. E é gratuito, não nos custa nada, a não ser fé nele. Então, nós acreditamos e o Espírito Santo sabe do que precisamos. Então, ele nos dá gratuitamente. Nós não fazemos nada para merecer, não há como trabalhar por isso, não há como comprar. Não é possível. É um dom gratuito e nós só recebemos. Essa é a graça de Deus. E nós não conseguimos fazer sozinhos, ele faz por nós, se nossa fé estiver nele exclusivamente. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: existem outros pregadores que estão começando a pregar essa mensagem e tal, fora o homem que nós sabemos que é aquele que começou com isso? Sim. E novamente. Você diz que existem. Oh, sim, sim. Definitivamente. Novamente, é uma revolução da graça. E alguns estão se referindo à hipergraça. Temos que tomar cuidado. Quando começamos a usar termos assim, que está aglomerando todo mundo, temos que ouvir o que está sendo dito. A mensagem da lei e saindo da lei para a graça é a mensagem que o Espírito Santo tem para a igreja hoje. Desde o começo da reforma até antes, nós vivemos debaixo da lei. Certo, nós estamos querendo fazer regras e justiça pelo que fazemos. O Espírito Santo quer trazer todo o corpo de Cristo nesses últimos dias para longe disto. Agora, o que machuca a igreja é que quando a mensagem da cruz verdadeira está sendo pregada e os pecados tratados, aí os pregadores estão pregando isto e eles saem da lei e essa mensagem é rejeitada por causa da falsa mensagem e da mensagem errada da graça sendo apresentada para a nossa plataforma. Isso vai parar e machucar rapidamente a mensagem da cruz e o que o Senhor quer fazer. Mas porque é popular? E porque os grandes ministérios estão começando a usar isto, então haverão papagaios que vão imitar porque é popular. E eles vão pregar e ensinar igualzinho. E as pessoas vão se acostumar com isso. Você está dizendo que isso é uma obra de Satanás designada especialmente para machucar e atrapalhar a mensagem da cruz? É exatamente o que eu acredito. Eu acho que você está certo. Nós vamos continuar. Olha, no programa de amanhã, eu quero que você nos dê algumas dessas citações diretamente de algumas pessoas que estão pregando e ensinando esse negócio e permita que as pessoas escutem o que está sendo dito. Você pode fazer isso, não é? Muito bom. Então diga a outros a respeito do estudo na palavra. Você não pode perder esses programas. Você tem que ouvir o que está sendo dito, senhoras e senhores. Então, obrigado por estar conosco hoje e, por favor, fique ligado para essa promoção. Obrigada por se juntar a nós a um estudo na palavra com o evangelista Jimmy Swaggart. Para mais informações sobre o ministério Jimmy Swaggart, procure o nosso website jsm.org.